Então, a gente vai falar um pouco sobre as versões do SQL Server. Para vocês entenderem, como vocês são agora DBA, acabaram de vestir o chapeuzinho de DBA, é importante saber o que o SQL faz. Tem muita gente que, eu trabalho com Oracle, eu trabalho com SQL Server, e são extremamente fervorosos em relação a isso. Então, essa é a minha tecnologia, essa aqui é a melhor tecnologia do mundo, e o cara conhece tudo sobre SQL Server. É a mesma coisa do Oracle. Então, acontece a mesma coisa com Java e .NET. O cara de Java, o cara conhece tudo de Java, tem todos os conceitos e tudo mais, e odeia o cara de .NET. Minha dica aqui é não se apaixone tanto. Se apaixone pelo SQL Server. O meu technical leader, quando eu trabalhava na Microsoft, ele falava assim, toda vez que você vai dormir, bota o livro da SQL Server lá e dorme com ele do lado, cara, porque é uma paixão. Ele tinha uma paixão enorme pelo produto. Então, entenda como que o SQL Server funciona, o que ele é, e aí você não terá apenas argumentos, mas você vai conhecer mais sobre o produto. Então é isso que a gente vai fazer um pouco aqui sobre versões do SQL Server. Como que aconteceu a SQL Server na vida da Microsoft? A Microsoft comprou um produto, banco de dados também, da Sybase, chamava Sybase 6. E foi lançado esse produto 6. O que a Microsoft fez? Comprou o código-fonte. O que significa comprar o código-fonte? Significa que toda a arquitetura, tudo que eles faziam, foi passado pela Microsoft, foi um Ctrl-C, Ctrl-V da pasta lá de desenvolvimento, se assim a gente pode dizer. A Sybase continuou com o produto deles, e a Microsoft começou também com o produto da Microsoft. Ou seja, eram dois produtos idênticos, sendo vendidos por duas empresas diferentes. Algumas modificações foram realizadas no começo, mas a Microsoft vendeu como SQL Server 6. Por quê? A Microsoft precisava de um produto de banco de dados para competir tanto no mercado quanto para resolver seus próprios problemas. Isso é uma coisa muito bacana que eu vejo da Microsoft. Todos os produtos que ela faz, ela quer resolver o problema dentro da sua própria organização. Então, tem o Exchange, que é um servidor de e-mails. A gente tem o Windows Server, que é uma máquina servidor. Então, todas as tecnologias que eles utilizam, eles também vendem. Então, a Microsoft precisava de um banco de dados, já utilizava outros bancos de dados, e acabou comprando o código-fonte da Sybase e lançou o SQL Server 6. Depois disso, lançou o SQL Server 6.5, e a partir daqui, a Microsoft falou o seguinte, essa versão está muito confusa. Não tá, a arquitetura, acho que a gente tem engenheiros suficientemente inteligentes para criar uma outra arquitetura para fazer um produto diferente, um produto vencedor. E aí, a Microsoft lançou o SQL Server 7. Essa aqui foi a maior mudança de arquitetura e é onde a SQL começou a ter um pouco de documentação. Então, se vocês procurarem a arquitetura do SQL Server, tem algumas coisas sobre o SQL 7, mas tem muita coisa sobre o SQL Server 2000. Aqui é onde foi a Microsoft, ela decidiu realmente apostar no produto, vender o produto com muita força e colocar muita documentação sobre esse produto. Então, se a gente encontrar alguma documentação da Microsoft falando sobre arquitetura ou sobre gerenciamento de memória, falando do Windows, do SQL Server 2000, não se preocupem. Pode ser que esteja realmente atualizado. A gente acabou de fazer uma atualização no SQL Server 2012, que mudou um pouco sobre o gerenciamento de memória, mas muita documentação do SQL Server 2000 ainda é válida. Então, se vocês encontrarem isso, é uma coisa bacana para vocês manterem, não percam isso. Toda a informação de o que é uma página, o que consiste uma página dentro do SQL Server, o que é uma tabela, o que é uma tabela linkada, enfim. Muitos desses conceitos nasceram no SQL 7, foram extremamente bem documentados no SQL Server 2000 e assim consequentemente. E a partir daqui, a Microsoft começou a investir em colocar outras funcionalidades dentro do SQL. Então, logo aqui no SQL Server 2005, a gente vê a grande expansão do Integration Services e do Reporting Services, que eram produtos separados, que tinham outros nomes, e aí a gente começa a engordar esse produto, a gente consegue ter mais setor em relação a esse mesmo produto. Então, a própria versão, ela continua crescente, mas o nome do produto de marketing ele mudou. Então, SQL Server 2005, depois foi lançado o SQL Server 2008, o 2008 R2, e agora o SQL Server 2012, que é o que a gente vai trabalhar. Esse número aqui é importante a gente saber como administradores de banco de dados. A gente tem que saber por quê? Porque a gente vai, dentro das pastas que a gente vai mexer, a gente precisa saber qual que é a build que está rodando aquele produto. Então, se eu tenho um SQL Server 2005 instalado, se eu tenho um SQL Server 2012 instalado, apenas pela build eu consigo identificar qual que é o produto. Então, isso é algo que aos poucos vocês vão pegando, mas a gente vai trabalhar bastante nesse workshop em identificar qual que é a build e identificar o que a gente está trabalhando, quais são os arquivos que a gente está trabalhando. A diferença do R2, isso aqui foi uma tática da Microsoft junto com o Windows Server, porque falar sobre o Windows Server e o que foi refletido no SQL.
No Windows Server tem sempre duas releases. Sempre tem, digamos, o Windows 2012 e agora o 2012 R2. Então, a cada 4 anos, tem um Major Release, que é o que a gente chama desse release grande, e depois a gente tem o Minor Release, que ainda é um produto pago, mas a mudança não é muito grande. Então, tem algumas features que são adicionadas, tem algumas atualizações, principalmente de segurança, que alteram alguma coisa. Então, o time já estava trabalhando em um produto legal. Falou assim, será que cabe na R2? Vamos colocar na R2. Eles colocam na R2, lançam e vê como que os clientes recebem isso. Para manter também concorrência. Então, eles têm que fazer com que o ciclo gire. Então, se a Oracle está lançando alguma coisa, se o DB2 está lançando alguma coisa, a gente tem que também lançar do lado de cá. Então, o R2 é bacana a pergunta porque são licenças diferentes. Então, se você tiver o 2008, você não instala um Service Pack e atualiza para o 2008 R2. É uma nova licença que você tem que comprar. Mas são produtos diferentes. E agora a gente tem o 2014, que vai lançar esse ano. Tem data para lançamento, eu não tenho data de cabeça. E ele está na versão CTP, que é para teste dos consumidores. Então, se vocês quiserem instalar, vocês conseguem instalar. A gente não fez esse curso porque o produto ainda não está pronto. Então, uma vez que estiver pronto, vocês podem mandar e-mail lá. Felipe, vamos fazer um curso de SQL Server 2014. Estarei afinzaço de fazer isso. Então, as builds, a gente vai trabalhar um pouco sobre build, não precisa decorar agora. Pode decorar agora que o SQL Server 2012 tem a build 11. Confuso? Confuso. Mas é assim. Então, SQL Server 2012 é o que a gente vai trabalhar e ele está com a build 11.